Boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos vendo pela internet. Meu desejo é que a nossa tarde seja a melhor possível, uma tarde em que as nossas energias possam se renovar, a nossa mente possa se transformar. Uma tarde em que a gente possa sentir que valeu a pena estar aqui presente e estar também nos acompanhando lá pela internet. Meu desejo, então, é que Jesus nos abençoe e permita que a gente possa, de fato, obter o melhor. Resiliência humana. Quando eu unhei essa palestra, já tem uns 2 anos que eu fiz, aí eu resolvi repetir. Mas como assim resiliência humana, né? Resiliência é resiliência, só que o termo em si, ele vem sendo utilizado há muito pouco tempo na área médica, principalmente aí na psicologia, né? Porque ele é um termo que tem a ver com física, ele tem a ver com engenharia, ele tem a ver com os materiais em si, resistência e por aí fora. E aí agora está sendo cunhado também para o ser humano. E nós vamos tratar disso agora, tá bom? Resiliência humana. Vamos lá. Tá tudo bem? O pessoal não está ouvindo lá no fundo? Agora me ouve bem aí? Quer que eu repita? Brincadeira, né? Vamos lá. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Essa frase aí, gente, é do Charles Darwin, né? Que fez muitos estudos em relação a essa questão da sobrevivência, das espécies e por aí afora. Então, ele reparou nesses estudos que, de fato, é quem se adapta que consegue sobreviver. E isso tem a ver com resiliência. Porque quem se adapta melhor, quem consegue superar as dificuldades, é que vai acabar vencendo, vamos assim dizer. É que vai acabar evoluindo, vai aprender. Porque se você for apenas resistente, ao invés de resiliente, você talvez não consiga. Porque a pessoa resiste até um determinado ponto, né? E depois ela acaba cedendo. Daí a importância da resiliência. E o que é, então? Resiliência é um conceito originário da física que significa a quantidade de energia que um material pode absorver até o limite da sua elasticidade sem que seja deformado ou mesmo se rompa. Esse termo foi cunhado pela primeira vez por Thomas Young, que era um engenheiro cientista inglês, que nasceu em 1773 e desencarnou em 1829. Exemplo, o aço é resiliente, enquanto o ferro é resistente. O aço possui a capacidade de absorver condições extremas de pressão, impacto e temperatura, superando o ferro. Só que tem um detalhe, o aço é obra do engenho humano, da nossa capacidade de adaptação às condições ambientais. Daí a resiliência humana. Porque o aço, na verdade, é produzido através do ferro com outros componentes. Tá certo? Então, se esse prédio, por exemplo, tivesse sido erguido só com ferro, não ia durar muito tempo. As estruturas de aço é que o mantém. Naturalmente que combinando ali com concreto, por aí afora, tá certo? Isso é resiliência. A psicologia moderna, que é considerada positiva, adotou o conceito de resiliência para definir a capacidade que o ser humano tem de resistir flexivelmente às adversidades, utilizando-a para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e social. Como na física, no caso aí do aço, o ser humano resiliente é diferente do resistente.
absorve os impactos e as dificuldades da vida sem se quebrar, moldando-se às novas circunstâncias. E, em muitos casos, ainda saindo renovado e melhor do que antes. Olha, isso que é interessante. A gente já vai começar a ter uma ideia aqui. Sair melhor do que antes. Do quê? De uma coisa boa? É a pergunta. Ou de algo que o afeta, que abala suas estruturas, que o testar sua resistência, para daí ele suplantar e sair melhor. Essa é uma questão interessante que a gente vai estar abordando nessa palestra. Ser resiliente, então, significa a arte de ser flexível, a habilidade de suportar crises e adversidades e recuperar-se. A recuperação aí é importante. Capacidade potencial do ser humano sair ferido, porém fortalecido de uma experiência aniquiladora. Aqui é complicado falar, mas muitos suplantam e sucumbem a experiências aniquiladoras, porque não tem a resiliência necessária. Resistiu até um determinado momento e chega uma hora que cede. Ou por falta de fé, por falta de esperança, por falta de crença, por falta de acreditar em si mesmo, por falta de oportunidades, por não enxergar a sua volta, por não ter oportunidade de conhecer grupos que pudessem auxiliá-lo e por aí afora. Não? Processo ativo de resistência, reestruturação e crescimento em resposta à crise e ao desafio. Então, eu quero insistir muito com vocês nesse aspecto. A resiliência, ela nasce da resistência, mas também da capacidade que a pessoa tem de suplantar. Então, é um termo, vamos assim dizer, ou uma condição que é utilizada para aqueles que suplantam suas dificuldades e não cedem. Ok? Vamos ver aqui que os espíritos falam sobre resiliência. Eles falam diretamente, o ser humano resiliente. Não falam assim. A gente vai subentender através de algumas questões do Livro dos Espíritos, tá bom? Livro dos Espíritos, das questões 132, 133 e 133A. Olha, lendo essas questões, a gente vai chegar nas seguintes conclusões aqui, ó. Deus possibilita a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, por que nós reencarnamos? Por que nós estamos aqui? É para ficar piores ou melhores? Não? Para chegarmos à perfeição, é necessário sofrer todas as tribulações da existência corporal, conhecida como expiação. Por que é chamado de expiação? Porque se você está aqui, é porque você precisa de alguma coisa, você precisa se desenvolver, senão você não estaria. Mas pode ser uma missão? Pode, mas são raros os casos. Estamos mais para espiar do que para missão, entendeu? A gente está aqui nesses processos todos de aprendizado, porque se você não precisasse, você não reencarnaria. Esse é o conceito. Tá? Mesmo os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem ainda necessitam reencarnar. Então, é o que eles estão falando aqui. Mesmo aqueles que desde o começo seguiram o caminho, também precisam reencarnar. Por quê? Se eles seguiram sempre o caminho do bem? Porque eles precisam do aprendizado. Da convivência com aqueles que não estão no bem, para poder entender, para saber que de fato é o bem por aí afora. Tá certo? Aí entra a questão da missão. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Olha o que está aqui. Simples e ignorantes e se instruem
nas lutas e tribulações da vida corporal. Significa o seguinte, que neste mundo que nós estamos habitando, dificilmente vai ter alguém que não vai ter tribulações, ou problemas, ou, né? Dificilmente você vai encontrar alguém. O que você vai encontrar, talvez, são as pessoas que, com uma experiência melhor, suplantam mais rapidamente aquelas questões, e outras que, inclusive, a forma de serem afetadas pela mesma situação é diferente. Vocês podem verificar isso, às vezes, num lar. Acontece alguma coisa que vai afetar a família, os membros da família não vão agir de forma igual ou reagir de forma igual, porque cada um vai absorver de acordo com o seu nível de entendimento, suas emoções e por aí afora. Às vezes até irmãos gêmeos agem diferente. Com base em quê? Nas experiências. Ah, mas experiências da onde? Desta vida? Pode até ser, mas normalmente é do espírito. Deus não seria justo se criasse só alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então, aí vem a questão da justiça. Os espíritos que seguem o caminho do bem chegam mais rápido ao fim do que se destinam. Então, lembra, apesar deles precisarem reencarnar, eles vão chegar mais rápido, né? As dificuldades da vida existem em virtude da imperfeição do espírito. É mais ou menos o que eu já falei. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos reencarnar. Em função das nossas imperfeições, nós reencarnamos para os nossos aprendizados, para os nossos testes de resistência, para adquirir a resiliência. Livro dos Espíritos, questões 258, 258A e 259. Aqui é a escolha das provas, tá? Na espiritualidade, antes de reencarnar, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida. Como assim? Lá, antes de reencarnar, de posse de uma amplitude de conhecimento e de entendimento das coisas, das suas várias vidas, inclusive, das suas necessidades de aprendizado, você vai planejar as coisas que vai vivenciar. Certo? Uma vez eu estava falando sobre isso, aí uma pessoa levantou, inconformada, e falou assim, quer dizer então que o meu marido decidiu vir para encher o caldo, o caneco, e se tornar um bêbado, é isso? O que vocês acham? Ele planejou isso lá? Entenderam? Vai saber se na época que ele planejou, né? Dificilmente eu vou entender que um espírito planeje isso. Olha, eu vou reencarnar, quando chegar em determinada idade, eu vou começar a encher a cara para atazanar a vida das pessoas. Não é para isso que ele veio. Tá certo? As pessoas que estão convivendo com ele, sim, essas talvez tenham que aproveitar essa situação inusitada, gerada por essa criatura, e tirar os aprendizados necessários. Mas para isso precisa de equilíbrio. Só que isso aí é tema para outra palestra. O próprio espírito é que escolhe o gênero das provas que enfrentará, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, se vocês querem saber aonde que a gente exerce de fato o nosso livre-arbítrio, de fato, é lá no plano espiritual. Porque lá, você, de posse dessa consciência total, você decide. Olha, eu quero passar por tais coisas, assim, assado, porque eu preciso, como espírito, para ter esses aprendizados. Aqui, nem sempre você vai conseguir, porque você vai ter que conviver em função das circunstâncias. E, às vezes, você tem que tomar uma decisão que não era aquela que você queria. Apesar de que você está exercendo, teoricamente, um livre-arbítrio, mas ele é um livre-arbítrio forçado. Agora, o real é lá. É antes de reencarnar. Muita gente não acredita nisso, acha que isso é um absurdo. Como? O Kardec também não acreditava. Tá? E aí os espíritos explicaram para eles com maior paciência.
Não é Deus que impõe os sofrimentos da vida como castigo. Ponto. Não é Deus. Deus, ao permitir ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade por seus atos e também as consequências. É assim que o espírito evolui. Eu escolho, eu assumo a responsabilidade e as consequências das minhas escolhas, e a partir daí eu evoluo. Eu tenho os meus aprendizados. Tá certo? O espírito define o gênero de prova que deve passar, porém, nem todas as dificuldades que experimentará na vida são previstas e escolhidas. Então, a mulher lá do nosso amigo Bebum não escolheu isso, mas aconteceu. Como também o Bebum não deve ter escolhido virar um Bebum, mas aconteceu. Ele escolheu uma coisa diferente antes, e aqui, com base nas circunstâncias, com base nas coisas que ele estava vivenciando, fraquejou, talvez, sei lá, achou mais fácil se entregar e decidiu entornar o caldo. Está perdendo tempo, né? Vai ter que reencarnar. Posso contar um negócio pra vocês? Tem espírita que acha que essa pessoa ainda vai reencarnar bêbado e a sogra vai vir bêbada também. Que é para, sabe, dar uma pimentada como se fosse a lei de Italião, né? Dente por dente, olho por olho, sabe? Dente por dente, olho por olho, né? Dente por dente, que Deus pune, castiga, é nada disso. São escolhas. O espírito escolhe os gêneros das provas, os detalhes são consequências da situação em que vive devido às suas próprias ações. Então, eu escolhi os gêneros, aí eu venho aqui, vivencio as coisas, com base nas minhas inter-relações, eu vou me adaptando. E aí eu posso fazer novas escolhas. Por isso que a importância da espiritualização da pessoa. E quanto mais espiritualizada, vejam vocês que eu não estou falando religião, hein? Eu estou falando espiritualização. Quanto mais espiritualizada a pessoa for, mais condições de conviver nesses ambientes complicados que nós estamos, ela vai ter para desenvolvimento espiritual. Já que o que vai nos restar de fato é o mundo espiritual. Que isso aqui vai passar. Certo? Questões 264, 266, 267. O espírito escolherá as provas de acordo com a natureza de suas faltas, aquelas que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Muitos, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. É nesse ponto que o Kardec ficou indignado. Como assim? Quer dizer então que o espírito vai escolher isso? Você está esquecendo que é um espírito, que a realidade dele é espiritual. A vida na matéria é passageira, é um momento para o espírito. Então, aquilo que você considera aqui na Terra, isso o espírito falando para ele, tá? Aquilo que você considera aqui na Terra uma coisa que é absurda, que é isso, que é aquilo, para o espírito não é nada. É um momento. É um aprendizado. É difícil para a gente entender isso. Mas é isso. De posse de sua consciência, o espírito não escolhe as provas menos dolorosas. Olha que interessante. De posse da consciência, ele não vai escolher as menos dolorosas. Ele vai querer se testar de fato. Lembra que o objetivo é progredir? Então ele quer progredir mais rápido. Também é difícil da gente entender isso. Mas é a realidade. E a gente vê isso no dia a dia. Tão logo se desligue da matéria, o espírito vê cessar toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Aqui a gente fica preso às coisas do dia a dia, aos valores, né, que são cultuados na matéria. Se privilegia muito ter, né, em detrimento do ser. No plano espiritual, você vai prevalecer, o que vai prevalecer para você é o ser e não o ter, porque o ter ficou. As coisas ficaram para trás.
Mesmo quando já encarnado, o espírito ainda pode escolher e decidir suas provas. Isso aqui é interessante. Porque o Kardec falou assim, mas espera aí, quer dizer que tu que escolhe lá, e chega aqui e começa... Mesmo encarnado, ele pode escolher. E como é que eu sei, por exemplo, se eu estou indo mais ou menos nas minhas condições? Lá no seu íntimo você sabe, mas você tem acesso toda noite, se você não for preguiçoso naturalmente. Toda noite você pode ter acesso ao dormir, como espírito, aos seus planos reencarnatórios. Ao seu mentor vir e conversar com você está indo bem, não está indo bem. Mas a gente prefere vir, por exemplo, numa casa espírita, perguntar para o espírito, entendeu? Fala para mim aí o que eu tenho que fazer. Como se o espírito fosse responder. E o pior que tem casa espírita é que ele responde, tá? Fuja de casa espírita assim. Isso aí não é mentor. Isso aí é um fofoqueiro. Entendeu? Porque a vida é da pessoa, as escolhas são das pessoas. Se eu vou procurar o caminho mais fácil, qual é o aprendizado que eu vou ter? Entendem? Como é que eu vou adquirir resiliência se eu não tiver experiência? Há sempre momentos em que o espírito fica independente da matéria que habita, principalmente durante o sono. Acabei de falar sobre isso. Né? Fechamos aqui a questão com os espíritos. Agora nós vamos ver Jesus e a resiliência. Nossa, Jesus também falou sobre isso? Não diretamente, mas podemos interpretar. Jesus nos alerta sobre a resiliência quando afirma que Deus não dá um fardo superior às nossas forças. Já começa aí. Deus não dá um fardo superior às nossas forças. Então, o que ele está fazendo conosco? Dando-nos condições para que a gente adquira resiliência. Confirma ainda a resiliência quando propõe a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é aquela em que o senhor vai viajar, entrega 2 talentos para um, 5 para o outro e 1 para um, de acordo com a capacidade de cada um. E eles se puseram a trabalhar. O que ganhou 2 produziu outros 2, o que ganhou 5 produziu outros 5, mas o que ganhou 1, com medo, enterrou o talento. Ele se quebrou, sabe? Ele não foi resiliente, não foi resistente, ele ficou com medo, ficou com receio. Já os outros 2 adquiriram resiliência, porque eles foram lá e produziram, cada um de acordo com as suas capacidades. Interessante, né? E reafirma quando propõe a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que sai, pega o dinheiro do pai, sai, dilapida tudo, sofre as consequências daquilo, sofre, chega ao ponto de ficar arrasado, de comer de migalhas, junto com os porcos. É isso que está na parábola. Ou seja, a pessoa chegou num ponto, né? Mas aí ele chega numa conclusão de que está indo no caminho lá, vai lá, levanta-se, né? Se arrepende e volta pedindo para o pai dele. E o pai dele o acolhe. Ora, você quer exemplo de resiliência maior do que esse? Chegar lá no fundo do poço e ainda... E mais, o pai aí, quem é essa parábola? Já é Deus, né? É a espiritualidade superior e tudo. Está torcendo por nós, né? E mais ainda quando diz, referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então ele está dizendo aqui, vocês vão ter, mas coragem. Seja resiliente. Eu venci o mundo, você também pode. Agora vamos falar um pouco sobre o Paulo de Tarso, que é um exemplo de resiliência. Todos conhecem a história do Paulo? A história de Paulo de Tarso é, sem dúvida alguma, um grande exemplo de resiliência, principalmente no aspecto de suportar as mudanças e a transformação. Ele era o Saulo,
perseguidor de cristãos. Aí teve um evento maravilhoso de transformação através de um processo mediúnico. Ele vê Jesus conversa com ele. Aí, tudo aquilo que ele acreditava veio por terra abaixo. E agora? Eu preciso me reerguer, me soerguer, fazer um... E ele conseguiu, virou... Aliás, se a gente fala, né, se a gente conhece Jesus, é graças a ele, porque foi ele que levou o cristianismo para fora, mesmo sem ter conhecido Jesus. Quer um exemplo de resiliência maior que esse? E ainda tendo que enfrentar, primeiro, a não aceitação dos apóstolos e ainda ter que ser sabe, como é que eu poderia dizer? Ele era perseguido, torturado e por aí afora. É ou não é resiliente, meu Deus do céu? Oi? Só que ele teve a oportunidade de fazer isso aqui em vida. Vamos pegar esse exemplo que você falou do bêbado. Imagine que o cara passa por essa situação e aí ele descobre o que está fazendo. Imagine ele saindo disso. O quão transformado ele vai estar, o quão forte ele vai estar. Eu tenho experiências na minha família, não em relação ao álcool, mas em relação à droga. Da pessoa chegar no fundo do poço. E depois ela consegue, naturalmente que com a ajuda adequada, né? Consegue. E hoje ela está lá ajudando outros. Olha, que exemplo de resiliência. Né? Apesar de que é um negócio assim, gente, é só por hoje, tá? Eles falam isso, né? Só por hoje, só por hoje. É uma coisa que tem que estar... Mas isso também é tema para outra palestra. Olha aqui que o Paulo fala, ó. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e se aproxima o instante da minha libertação. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Ele já sabia que ele ia ser imolado, né? E ainda ele estava ali, ó, afirmando que ele combateu um bom combate, ele conseguiu suplantar as coisas. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então ele está pedindo aqui para a gente renovar a mente, para tentar entender o que é agradável a Deus. O que é agradável a Deus, gente? O que é agradável ao Espírito. Quantas vezes a gente fica se pegando na vida com coisas, comezinhas, com coisas que têm a ver com a matéria, que vão ficar por aqui, meu Deus do céu, e você não tira aprendizado nenhum desse espiritual. Era o caso dele, que perseguia os cristãos por ideologia, né? Torturava cristãos, aí descobriu que estava errado e aí inverteu a coisa. Nelson Mandela é um outro exemplo de resiliência. A luta é minha vida. A frase de Nelson Mandela, nascido em 1918 na África do Sul, resume a sua existência. Dedicou sua vida à luta contra a discriminação racial e as injustiças contra a população negra. Você sabe o que aconteceu com ele, né? Mantido preso por 28 anos, de 1962 até 1990, recusou propostas de redução de pena e de liberdade, mas não traiu seus princípios contrários ao apartheid. Né? Esse homem sofreu coisas na prisão que vocês não têm ideia. Sofrimento mesmo, mas ele se manteve resistente. Não cedeu. E o que acabou acontecendo? Se tornou resiliente. Ele suplantou aquilo tudo e... Olha, sua resiliência possibilitou não só a sua soltura, como sua eleição para presidente. O primeiro negro presidente da África do Sul, em 1994. Olha, vocês veem a história dele, as coisas que ele passou na prisão, Bom, primeiro que é de você ficar tentando imaginar como é que o ser humano chega nesse nível, né, de fazer isso com o outro, mas... E a história de superação,
de força que esse homem teve para poder suplantar isso tudo. Tá aí uma história de resiliência que vale a pena a gente conhecer. Vamos ver agora a questão da resiliência e espiritismo. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? Sim. A pessoa podia estar cabisbaixa ali, mas ela está lá, ó, mesmo na adversidade, né? Ao entender que através de suas próprias experiências o ser humano pode ser modificado para melhor, a resiliência aproxima a psicologia moderna do conceito espírita de evolução espiritual. Afinal, reencarnamos para quê mesmo? Sempre tem que ter isso em mente. Para que eu reencarnei? Não é para atazanar a vida das pessoas. Isso a gente já viu. É para que mais? Para o meu desenvolvimento. O que? Material? Ter muitos posses? Não, espiritual. Analisando os sofrimentos humanos sob a ótica espírita, observamos que cada indivíduo passa pelas experiências próprias, as quais necessita para evoluir. A adversidade não é, então, castigo, mas escolha prévia para o crescimento espiritual. Eu insisto com isso aqui e tem gente que não consegue aceitar, em hipótese alguma, que escolheu. Escolheu. Acredite. Com esse entendimento, nós espíritas precisamos, então, modificar nossa forma de encarar os problemas e atribulações da vida. Às vezes, fazemos isso sem perceber. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você, como espírita, vai vindo aqui nas palestras, aí você começa a fazer os cursos, você começa a trabalhar como voluntário, ó, quantos voluntários aqui. E aí você, sem perceber, continua sofrendo as coisas que o trouxeram até aqui. Continua sofrendo. Só que agora, o olhar que você tem é diferente, é um olhar resiliente sobre aquilo. Aquilo antes te derrubava, agora não, aquilo te mantém, vamos assim dizer, no equilíbrio, te mantém atento para as coisas espirituais. Então, o espírita não é melhor do que ninguém, a única coisa que ele tem de diferente é que ele tem um entendimento diferente sobre os problemas, que continua tendo, tá? As pessoas veem a gente fazendo aqui palestra, acham, nossa, esse pessoal está numa boa, né? Um monte de mentor protegendo eles, não acontece nada de ruim com eles. Vocês não sabem. Tem nem ideia, né? O que é diferente, então? O olhar que nós temos, a forma de encarar, de entender as coisas. É para isso que serve a doutrina espírita. Aí entra o processo de resiliência. O ser espírita consciente sofre como outro qualquer, às vezes com dores intensas. Porém, a forma de lidar com as emoções é que o torna diferente, porque sabe que, no fim, o que vale é o aprendizado rumo à sua evolução espiritual. Tá aí. Se vocês querem saber quem é o espírito, é isso aqui. Aí nós vamos partindo já para o encerramento. Como desenvolver a resiliência? Primeiro, faça um plano, né? Procure sempre executar os seus planos até o fim. Vocês vão falar assim, nossa, tem gente que precisava ouvir essa palestra, principalmente essa parte aí. Eu conheço pessoas assim, que não conseguem dar sequência nas coisas. Então, como é que vai adquirir resiliência e aprendizado se não dá sequência, entende? Não fuja dos problemas, lide com eles de uma forma ou de outra. Não adianta enterrar a cabeça lá na areia. Tem que lidar com os problemas. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que acho que é atribuída ao Confúcio, que ele diz assim, se você tem um problema e ele tem solução, você não tem um problema. Se você tem um problema e ele não tem solução, você não tem um problema. Não tem solução, então por que você vai ficar sofrendo? Tem solução, então vai atrás. Independente da idade, mantenha-se interessado na vida. Isso aqui eu pus para mim, tá? Entenderam?
Para nós. Espírito não tem idade, gente. Pelo contrário, se você tiver a bênção de chegar numa idade como a minha, por exemplo, né, com energia, com essa capacidade de... Nossa, é uma bênção para o espírito isso. Se eu tivesse desencarnado com meus 30 e poucos anos, eu estava frito. Essa que é a verdade. Entenderam? As experiências que a gente vai adquirindo na vida é uma coisa impressionante. E não é desculpa de velho não, tá bom? É a realidade. Adquira coragem para ficar por conta própria, se precisar. A gente tem o hábito de sempre estar querendo ter uma muletinha. Não, às vezes fique por conta própria, sabe? Faça seus aprendizados. Reconheça suas conquistas e realizações. Não precisa divulgá-las para o mundo, mas reconheça em você. Olha, eu consegui isso. Não importa o que seja, eu consegui. A gente foi criado e educado como se isso fosse errado. Mas não é. Você não precisa ficar alardeando, mas para você é importante que você o faça. Aceite as circunstâncias da vida sem preocupações. O estoicismo fala muito sobre isso. Ora, não adianta você lutar contra algo que você não tem controle, que você não tem o domínio. Vai ficar sofrendo? Aceite. E vivencie as experiências a partir daí. Quantas pessoas não sofreram agora em consequência da pandemia? Porque não estavam preparadas para o que aconteceu. Tem que ficar em casa, tem isso, tem aquilo. Nossa, vocês não têm ideia a quantidade de pessoas com problemas? Circunstâncias da vida. Seja amigo de si mesmo. Ame-se. Aprenda a se gostar. Deus apostou em você, te achou especial, te deu oportunidade. Do jeito que você é. E eu diria que nós estamos vivenciando a nossa melhor experiência. Acredite. Qual o maior mandamento da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Mantenha-se ocupado e não tema lidar com várias coisas ao mesmo tempo. As mulheres sabem fazer isso muito bem. Nós, homens, precisamos aprender. Né? Não é isso? Aliás, não tem um ditado popular que fala assim: se você quer que uma coisa seja feita, procure quem esteja ocupado para fazer. Que vai sair. Se você der para alguém que está desocupado, vai ficar postergando, não vai fazer. Né? Mantenha-se ocupado. Haja com determinação. Olha aqui. Determinação. Seu tempo é agora. Ó. Planeje seu futuro, mas viva o presente. Planejar é uma coisa, mas você tem que viver agora. Não ficar vivendo no futuro e nem viver do passado. Aliás, sobre essa questão de viver do passado, tem uma palestra que eu queria recomendar que vocês assistissem. É chato falar, mas é minha. Desculpe. Não olhe para trás. Está lá no nosso canal do YouTube, do Gênio. Acessem para vocês verem. Essa questão de olhar para trás e viver do passado. Quem olha vive do passado não se torna resiliente, tá? Evite a ansiedade e faça as coisas um dia de cada vez. Mas as faça. E não fique ansioso pelas coisas. Eu tenho esse problema, tá? Eu confesso. Eu venho trabalhando muito isso em mim. Que as coisas aconteçam, entendeu? E às vezes quando você depende de outros, vixe, vem um sofrimento. Então eu preciso trabalhar isso em mim e estou confessando isso para vocês. A palestra não é feita só para vocês, não, tá? A gente faz para nós também. Enfrente as dificuldades e as situações difíceis com valentia. Eu adoro essa imagem.
sei porque ela me dá um sentimento tão bom, assim, né? Essa menininha linda ali, vivenciando, carregando uma pedra com um sorriso maravilhoso. Procure ser disciplinado. Olha ali. Eu gosto dessa imagem aí. Disciplinado. Disciplina, disciplina, disciplina. Aliás, isso aí foi o que o Emmanuel falou para o Chico, né? O que eu preciso ter para disciplina? E qual que é o segundo? Disciplina. E qual que é o terceiro? Disciplina. Acho que ele ficou com vergonha e quis mais perguntar qual que era o quarto. Vai que ele pergunta e o Emmanuel poderia falar, descanse. Apesar das dificuldades, encontre motivos para sorrir. Sempre tem. Olha, feliz daquele que consegue olhar as coisas à sua volta e tirar um aprendizado disso. Tirar o melhor das coisas. Quando você tem este olhar, nada te abala, sabe? Você pode até sofrer, mas abalar-se não vai. Acredite em si mesmo para enfrentar as situações difíceis. De novo, tem a ver com Deus confiou em você, não se dá um fardo superior que você não possa carregar e por aí afora. Acredite. Seja você aquela pessoa que os outros sempre possam contar. Olha que coisa linda. Aquela pessoa que os outros vão procurar, sabe? Tem pessoas que parece que o nome está escrito nos céus, né? Que as pessoas as procuram. Respeitando seus limites, se força a fazer coisas, mesmo que a contragosto. A vida não é um mar de rosas, nem sempre você vai fazer as coisas que você quer, nem tudo é como você quer. Um ambiente de trabalho, gente, às vezes você é obrigado a fazer coisas que não são... Mas tem que fazer, então faça o seu melhor. Entendeu? Põe o melhor da sua energia em tudo. Encontre um sentido para a sua existência. A gente não nasceu aqui para ficar pagando imposto e acumulando boleto. Não é para isso. Qual que é o sentido da minha existência? Lembra que eu falei muito aqui da questão de você buscar a espiritualização? Talvez essa busca da espiritualização possa te trazer as respostas. Se concluir que não há o que fazer, não insista. Esse exemplo aí. Dependência afetiva. Que, aliás, é outra palestra que tem também. Dependência afetiva. Encontre energia para fazer o que é necessário. Tem uma frase no livro Conduta Espírita que fala assim: a conduta no bem, a decisão de fazer o bem, por si só já abre os campos para que as coisas aconteçam. Então, quando você decidir fazer alguma coisa, você vai encontrar as energias necessárias. Porque você vai receber tanta ajuda que vocês não têm nem ideia. Né? Por fim, aceite que pode haver pessoas que não gostem de você. É difícil isso, né? Mas aceite. Pode ter pessoas que não gostem de você, por várias razões. Aceite isso. Chegamos, então, a uma conclusão. Resiliência, então, é um conceito diferente da sabedoria convencional, que afirma que um trauma precoce ou severo não pode ser desfeito. Tem essa ideia, né, de que um trauma que foi precoce, então não pode ser desfeito. É mais do que apenas sobreviver, atravessar ou fugir de provações angustiantes, pois que sobreviventes não são necessariamente resilientes, porque podem trazer raiva e culpa nos seus processos de desenvolvimento. A pessoa vai resistindo com raiva, vai resistindo com processos de culpa.
Então não há os aprendizados. A resiliência permite às pessoas curarem-se de feridas dolorosas, assumirem suas vidas e irem em frente para viver e amar plenamente, desenvolvendo-se. Isso é resiliência humana. Agradeço a atenção de vocês, tá bom? Encerro por aqui.